Feliz sábado para você. Quem está feliz, diga amém. Deus seja louvado. Nessa manhã especial, vamos falar sobre um assunto muito importante, que todo mundo está em busca, está correndo atrás. Hoje vamos falar sobre o tema. Cadê o Luiz? Vou esperar o sonoplasta projetar para mim o tema de hoje. Irmãos, quão bom estarmos aqui na casa de Deus. Que o Senhor nos conceda um culto na presença dEle e que saiamos daqui melhores do que entramos. Que nós encontremos aquilo que viemos buscar. Para alguns será paz, para outros saúde, para outro grupo talvez comunhão, aprendizado, experiência. Deixe-me ver. Hoje vamos falar sobre os 3 tipos de paz. Eu pergunto para você, você precisa de paz? Está precisando? Está faltando paz lá em casa? No trabalho? Na família? Esse é um tema crucial hoje em dia. Luiz, coloque um tostão de voz para mim, por favor. Hoje, todo o planeta está em busca de paz e segurança. Então, eu resolvi falar sobre esse tema porque é um assunto que está em evidência, né? Hoje vamos falar sobre a paz externa, a paz interna e a paz eterna. Amém? Você sabe que o mundo está de mal a pior. As pessoas estão cada vez mais desesperadas, estão com medo, estão assustadas e, mais do que nunca, obrigado, irmã, estamos precisando de paz. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos abrir nossa Bíblia. As pessoas estão, como eu falei a princípio, estão em busca de paz. Só que muitas vezes nós ou elas estão buscando no lugar errado, na pessoa errada, nos recursos, na política, nos acordos políticos, na diplomacia dos governos e por aí vai. Vamos abrir? Encontraram? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de 1 a 3. E diz assim: alguém quer ler para a gente? Numa linguagem jovem? Pode ser, cara. Capítulo 5, verso de 1 a 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, quando disser paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto, a mulher grávida, podem escapar. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador e Salvador, estamos com a Tua palavra aberta e já começamos a lê-la. Por favor,
conceda a nós compreensão para esta palavra, para esta mensagem desta manhã, que nossos corações absorva e nossa mente grave as informações que Tu queres que nós aprendamos. Por favor, perdoe nossos pecados e nos santifique, em nome de Jesus que eu peço. Amém. Irmãos, é ou não é uma mensagem dos nossos dias? Se você olhar nas mídias sociais, na internet, nas redes de TV, todo mundo está pedindo o quê? Paz e segurança. Vocês viram uma semana atrás o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Uma ação da polícia resultou em mais de 120 pessoas mortas, entre bandidos e policiais. Isso mostra mais do que nunca que as pessoas estão cada dia mais más, egoístas, cruéis. E as cidades estão se tornando refém do crime organizado. Na realidade, hoje em dia, o crime organizado está mais organizado que os próprios governos constituídos aqui no país. Irmãos, todo mundo quer paz e segurança. E estão fazendo acordos. Veja, por exemplo, os Estados Unidos da América, que é considerado um país onde preserva a liberdade religiosa, onde a maioria da sua população é cristã, e eles estão, de certa forma, trabalhando para promover a paz. Recentemente tiveram acordos entre Israel e Hamas para cessar fogo, para dar um basta na guerra. Você viu também o presidente dos Estados Unidos intermediando a paz entre Ucrânia e Rússia. Os Estados Unidos têm essa proposta de promover a paz, de trazer o fim dos conflitos. Mas, no entanto, há uns dias atrás, esse mesmo Estados Unidos lançou bombas lá no Iêmen, matando muitas pessoas. É claro que lá tem muitos rebeldes, pessoas que não obedecem, que não querem a paz. Então, isso nos remete às profecias. Jesus diz que quando o mundo estiver pedindo paz e segurança, então virá o fim de forma repentina. Eu me lembro que mais ou menos 23 anos atrás eu preguei um sermão com esse tema. E de lá para cá a coisa só piorou. Cada dia nós estamos precisando mais de paz e segurança. As nossas casas mais parecem prisões, jaulas, do que residências. Eu estava semana passada ali de frente da minha casa, na calçada, e era mais ou menos umas 7h30, umas 7h40, e a gente olhou para aquela direção ali da casa do Ban, não tinha ninguém mais na porta. Na direção ali da irmã Naí também não tinha ninguém mais na porta. Eu pensei, quanta diferença Pastos Bons está se mostrando em relação ao passado. Então, irmãos, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, eles promovem a paz e, ao mesmo tempo, eles provocam conflitos, guerras. Isso mostra que as pessoas estão procurando a paz num lugar errado ou de um jeito errado. A paz, ela não é conquistada com dinheiro, pedras preciosas, nem muito menos com acordos políticos e nem com a diplomacia. Porque as pessoas estão procurando a paz, mas não querem o príncipe
da paz. Então, essa paz que o mundo busca, que o mundo deseja, é uma paz pseuda, falsa, passageira, momentânea, porque está sem a presença do príncipe da paz, como diz Isaías 9, verso 6, que diz que Jesus é o príncipe da paz. Então não há como termos paz sem a presença de Cristo. Veja, por exemplo, a nossa casa. Toda vez que nós entramos em discussão, em conflitos, é porque, de certa forma, a gente esquece do príncipe, o príncipe da paz, e acaba dizendo coisas e fazendo coisas que não condizem com o nosso título de cristão. Então, o próprio Jesus falou que nesse mundo teria o quê? Aflições, dificuldades, provações, perseguições. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 10. Falando ainda sobre os Estados Unidos, a Bíblia diz que ele fala como o cordeiro, mas nos últimos dias falará como dragão. Veja aí a questão das tarifas que os Estados Unidos está impondo aos países pelo mundo afora. Isso, dizem os especialistas, que o objetivo é empoderar ainda mais os Estados Unidos e tornar o mundo refém dele. Apocalipse capítulo... Eu falei Apocalipse? Mateus, né? Mateus capítulo 10, por gentileza. Mateus capítulo 10. Jesus fala algo surpreendente para nós, diante do cenário que nós presenciamos. Mateus 10, verso 34. Jesus faz uma declaração com relação a ele. Podemos ler? Mateus capítulo 10, verso 34, diz assim: Não penseis que vim trazer a paz na terra, ou a terra. Não vim trazer paz, e sim espada. E aqui está a espada, de 2 gumes, Velho e Novo Testamento. Então o mundo está buscando paz, as pessoas estão desesperadas em busca da paz, mas elas não querem a palavra de Deus. Elas não buscam a paz na palavra de Deus e muito menos no príncipe da paz. Elas estão preocupadas com os seus interesses. Muitas vezes os acordos de paz que são acordados são egoístas e são com interesses de cunho pessoal. Então é uma paz momentânea, passageira, e não é uma paz que realmente alimenta o nosso íntimo, que nos dá realmente tranquilidade e paz de espírito. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, verso 11, como eu estava falando para vocês sobre a questão dos Estados Unidos da América. Nós que estudamos a Bíblia e as profecias, nós sabemos que nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, os Estados Unidos vão demonstrar a sua real face, a sua força política diante do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 11, diz o quê? 13, verso 11. Está vendo aí, irmãos? Irmãos, está muito perto de Jesus voltar. Todas as profecias e os sinais que a Bíblia demonstra estão se cumprindo. Cada dia as pessoas estão mais desesperadas em busca de paz e segurança.
Cada dia as pessoas estão mais com medo, aumentando o medo umas das outras. Já pensou você ter medo do seu ser semelhante? Todo mundo hoje é suspeito. Todo mundo hoje desperta medo nas pessoas, principalmente se você não conhece. Então, muito em breve, o cordeiro falará como dragão. Essa é a paz externa que o mundo busca, que o mundo negocia, que o mundo espera. É uma paz que não alimenta a alma, que não traz sossego, que não traz conforto, que não traz segurança, porque é uma paz destituída do príncipe da paz. E agora vamos entrar na paz interna. Leiamos João, capítulo 14. João, capítulo 14. Alguém quer ler para a gente o verso 27? Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, nós sofreríamos problemas, dificuldades, provações, angústias, e tudo isso são fatos, tudo isso está ocorrendo. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu estava conversando com a Kígia ontem, e a gente dizia, como está estressante viver nesse mundo. A gente acorda cedo e começa a se arrumar para ir fazer suas atividades, e quando você menos espera, o dia acabou, e você não fez tudo que planejou, e você fica cansado, estressado, triste, angustiado. É um peso que a gente sente nas costas, que eu não sei explicar. É uma dificuldade que a gente tem de encontrar paz nesse mundo. É um estresse, é uma dificuldade, é uma provação, é uma falta de dinheiro para pagar as contas. Eita, meu Deus do céu, eu achei que era só eu. Como pode, irmãos, a gente trabalhar o mês inteiro e quando chega no final dele, que recebe o salário, mal dá para a gente pagar os compromissos que a gente fez durante o mês, muito menos aqueles que a gente fez nos outros meses anteriores. Isso dá uma angústia, isso dá uma revolta. E a gente pensa assim, sou eu que sou muito preguiçoso, estou produzindo pouco, ou é o meu salário que está pouco, ou perdeu realmente o poder de compra? Cada vez que a gente vai no Zé do Feira, a gente dá vontade de pedir à moça do caixa para somar outra vez a nossa compra, porque a gente julga que ela errou na soma. João 14, verso 27 diz o quê? Quem quer ler para a gente? Está vendo aí, irmão? Essa é a paz que Cristo nos oferece. A paz que o mundo não conhece, que o mundo não sabe e que nem quer aceitar. A paz de Cristo. A paz de Cristo, diz a palavra de Deus, que ela o quê? Ela excede todo o entendimento. Vamos ler Filipenses 4, verso 7. Filipenses 4, verso 7. Irmãos, é maravilhoso demais. A gente vê a nossa realidade e o contraste entre a realidade do mundo por vir, do mundo que Deus está preparando para cada um de nós. Então, Filipenses 4, verso 7 diz o quê? Leiamos. Está vendo? A paz que Jesus quer nos oferecer
é uma paz tão superior, tão especial, que excede todo o nosso ser, toda a nossa compreensão. Nós somos incapazes de compreender na sua extensão, na sua totalidade, o que é a paz que Cristo quer nos oferecer. Como eu falei, nós estamos sentindo cada dia mais essa angústia de viver nesse mundo, essa dificuldade de sobreviver, de pagar as contas básicas de casa, esse medo excessivo que nós temos a cada dia aumentado dos bandidos, do assalto, dos acidentes, das doenças, das perseguições. Irmãos, está muito perto de Jesus voltar. Eu me arrepio, porque eu lembro, quando eu entrei na igreja, eu ouvi da boca de Denise, falando sobre a volta de Jesus, e aquele assunto para mim era urgente, e ao mesmo tempo longínquo. Mas agora, estudando a Bíblia, eu percebo que as coisas estão muito perto de acontecer. A volta de Jesus é uma situação real e está ali às portas. Irmãos, o que falta ainda acontecer para a volta de Jesus? Se nós estamos vendo todos os sinais se cumprirem, guerras, terremotos, fome, perseguições, angústias, doenças cada dia piores, e que os médicos não sabem como diagnosticar, muito menos como tratar. A maldade aumentando de tal forma que a gente fica assustado. Irmãos, você já imaginou presenciar os crimes que a gente tem presenciado aqui na cidade? Pessoa sendo morta, cortada o pescoço, orelhas, e o segundo também cortaram o pescoço ali do carrapato. Veja que maldade. Eu estava falando com um amigo meu e ele disse que o rapaz que matou esse segundo ali no carrapato falou para ele, rindo, como matou o seu colega. Rindo do fato, achando que é uma coisa assim tão banal, tão insignificante, que não desperta nele nenhum sentimento de dó, de pena. Exatamente. Então a paz de Cristo, ela excede todo o nosso entendimento, nossa compreensão. Ela quer nos preencher dessa paz, para que a gente, mesmo em um mundo caótico, vivamos em paz. Como o hino falou, pode cair o mundo, eu estou em paz. Nós estamos vivendo literalmente aquelas palavras do Salmo 91, onde cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Irmãos, quanta dificuldade, quantas provações estamos passando, quanta angústia o povo tem passado. E não é o povo só lá de fora, o povo aqui da igreja também. Quantas doenças tem acometido o povo de Deus, quantas dificuldades financeiras, separações, brigas, enfim, quanta dificuldade de se pregar o evangelho. Eu lembro que no passado era tão fácil dar um estudo bíblico, hoje não é tão fácil assim, porque as pessoas que a gente pensa em dar estudo, quando a gente convida elas para estudar, elas dizem um monte de desculpas. Não tenho tempo, eu estou ocupado, não, eu trabalho o dia todo, chego cansado em casa, não, meus filhos, enfim, as desculpas são infinitas. Então a paz interna é a paz que Cristo nos promete, é a paz de espírito que nenhum governo na terra vai nos proporcionar. Muitas vezes durante as eleições a gente fica cheio de esperança com relação ao nosso candidato. E a gente acha que ele vai ser o salvador da pátria.
A gente acha que ele vai solucionar todos os problemas, vai trazer emprego, segurança, educação, moradia, saneamento básico, que a nossa condição financeira vai melhorar. Balela. Quando eles assumem, mal eles nos cumprimentam. E quando fazem? Se vê a gente na estrada, ou a gente sai do meio, ele passa por cima. E quando no período eleitoral das campanhas, é abraçando, é visitando as casas mais humildes. Vocês já viram? Eles tiram foto com as pessoas mais humildes da cidade. Eles visitam as casas das pessoas mais pobres da cidade. E eles dão tudo que você pede. Tijolos, peça de moto. Antigamente era peça de bicicleta, hoje é peça de moto, né? Cada campanha política, o James Moto fica um pouquinho mais rico. De tantas peças que as pessoas compram lá, que os candidatos dão o dinheiro, né? Ou pedem para tirar lá na loja. Mas na realidade a gente fica se frustrando o tempo inteiro, achando que o homem vai resolver os problemas desse mundo. Eu estou estudando o livro de Juízes, e a gente vê a trajetória do povo de Deus, a esperança do povo ao pedir um rei para Cristo. E logo depois, Saul, que a Bíblia diz que era o mais belo, o mais bonito de porte físico e aparência, logo peca e quebra a aliança de Deus, e o seu reinado é tirado pela desobediência dele. Então veja que a nossa esperança em seres humanos, ela é frustrante, ela é decepcionante. Isso mostra mais uma vez que a nossa esperança deve estar em Cristo. É o único que não vai falhar, é o único que nunca vai nos decepcionar e muito menos nos trair. Estamos vivendo os últimos dias da história da Terra. E muitas vezes, como cristãos, a gente fica pensando assim: eu acho que vai demorar ainda uns 30 anos, uns 40 anos. Eu acho que vai dar para minha filha crescer, estudar, se formar, se casar. Eu acho que ainda vai dar para mim construir ou realizar aquele sonho. Irmãos, não se enganem. Como a própria Bíblia diz, Ele virá quando todos estiverem pedindo paz e segurança, e virá também como um ladrão, sem avisar. Irmãos, a paz que nosso Jesus, nosso Salvador, quer nos dar é uma paz infinitamente melhor do que nós pensamos ou almejamos. Vamos ler Apocalipse de novo, verso 4. Apocalipse 21, verso 4. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. O que Cristo quer nos dar é infinitamente superior a tudo que a gente já planejou e sonhou e desejou aqui na Terra. E diante desse mundo caótico, cheio de dores, lágrimas, sofrimento e morte, Ele nos promete o quê? Leia. Amém? Irmãos, não tem promessa melhor, mais confortante do que essa. Quando Cristo diz assim: eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. E nesse momento, na volta de Cristo,
nós vamos realmente obter a vitória sobre toda a nossa tribulação, sobre a angústia, as perdas, o sofrimento, as decepções que nós passamos. Nesse momento, Ele nos garante acabar com o mal, com as guerras, com a morte, com o autor da morte, que é Satanás. Aí sim, nós teremos paz por toda a eternidade. Leamos Isaías capítulo 33, falando ainda sobre a paz, pátria superior a essa. Isaías descreve como viverão os salvos, como será a vida naquela cidade. Isaías capítulo 33, só um minuto. Isaías capítulo 33, versículo 24. Diz assim, podemos? Apocalipse capítulo 33, versículo 24. E nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, estou enfermo. Por quê? Porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. E no capítulo 35, versículo 5 e 6, diz algo a mais sobre aquela cidade. Diz assim o verso 5: Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Nesse momento, quando estivermos na cidade celestial, nós vamos desfrutar de uma vida infinitamente melhor do que a que a gente julga ter aqui na terra. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a cada dia eu tenho mais convicção que Jesus está muito próximo de voltar. Porque se a gente olha para o mundo, a gente vê as profecias se cumprindo. Se a gente olha para a igreja, a gente vê as profecias se cumprindo. Se a gente olha para nós mesmos, a gente vê, a gente percebe as profecias se cumprindo. O desânimo de vir à igreja, o desânimo de estudar a Bíblia, o desânimo de pregar o Evangelho, de dar estudo bíblico, de desenvolver algum cargo pelo qual fomos eleitos para desenvolvermos na igreja. Quanta dificuldade! Eu lembro que agora nessa integração, e o pastor separou as pessoas para irem para as classes, estudar um pouquinho sobre os seus cargos que irão assumir. E lá na minha classe estava um debate dizendo como faremos para desenvolver um programa na igreja atrativo ao ponto que todos se envolvam? Como faremos para quando a gente chegar na igreja, não vermos as mesmas caras na frente e alguém do lado dizer assim, de novo, fulano lá na frente? Sabe por que fulano está lá na frente? Porque eu e você talvez não queira estar lá na frente. Talvez não queira desenvolver algo para Cristo. E aí você acha melhor e mais cômodo criticar quem está lá na frente fazendo algo, mesmo com as suas limitações e dificuldades. E eu, o que estou fazendo? Em que estou contribuindo para o avanço do Evangelho, a pregação da palavra do Senhor? Irmãos, você crê que Jesus está voltando? Pois atenção. Você quer receber a vida eterna? A paz interna e eterna? Fique atento. Muito em breve, a essas coisas acontecerem, onde as pessoas
mundialmente estiverem pedindo paz e segurança, o fim vai chegar. A porta da graça vai fechar. E algumas coisas terríveis vão acontecer. Decretos, perseguições, tempos de angústias. Deus fará coisas nessa época extraordinárias. A Bíblia diz que em um só dia milhares se converterão ao Evangelho eterno. Mas a nossa fé será provada, assim como o ouro é provado no fogo. Milhares de pessoas se converterão e outras abandonarão a fé. Talvez muitos dos lugares que estão ocupados hoje na igreja vão ficar vazios e outras pessoas vão ocupar esses lugares. E eu pergunto para você, você quer dar o seu lugar para alguém que vai chegar? Esteja sob vigília. Logo depois a porta da graça se fechar, essas coisas vão acontecer e o mundo inteiro saberá quem é ou quem são o povo do advento. O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E neste momento, nessa época, você e eu precisamos dar conta da nossa fé. Nós precisamos defender a nossa fé, a nossa igreja. Nós precisamos levantar um pouco mais alto a bandeira do Evangelho, a bandeira da Igreja Adventista. E eu pergunto para você e para mim, estamos nós preparados para enfrentarmos as últimas cenas da história dessa terra? A grande tribulação? Que nós reflitamos sobre essa questão e que você tenha em mente que Jesus em breve voltará e Ele vai voltar para buscar cada um de nós. Imagine você vendo Jesus voltar e correndo de Jesus, como a maioria da terra vai estar correndo da presença de Cristo, se escondendo nas cavernas, nas rochas, pulando dos penhascos com o objetivo de morrerem para não presenciar a Cristo. Eu quero estar de pé e quero, pela misericórdia de Deus, que a minha família esteja também de pé, olhando para os céus, firme nas promessas de Cristo. Que Deus nos ajude a buscarmos, em primeiro lugar, a paz que excede todo entendimento, a paz que liberta, a paz que transforma, a paz que nos faz melhores pessoas, melhores cristãos, melhores pais, melhores mães, melhores esposos e esposas, filhos e filhas. Que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, para recebermos a cada dia a porção que nós precisamos para vencer cada dificuldade, cada provação, para perseverarmos, como Mateus declara, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nesse momento aqui já vai cantar, e que nós abramos o nosso coração para ouvir e internalizar a mensagem, que nós façamos uma reflexão da nossa vida, da nossa vidinha de crente, e que nós olhemos, em primeiro lugar, para nós mesmos. A lição veio apresentando que nós temos um grande inimigo, além de Satanás, nós mesmos. Que o Espírito Santo renove a cada dia a esperança de vermos Jesus voltar nas nuvens do céu. Amém?
Quão distante eu estava de ti.